Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso intensivo de corpo Toshiba. Hoje é nossa aula ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre a parte prática, né? Espero que vocês tenham assistido aí já as duas aulas preparatórias, onde a gente falou como construir esses dois movimentos, o que eles são formados. A gente falou sobre a teoria da condição também, que muito provavelmente, se você não ainda tem os limiares, né, de mobilidade, postura, ativação, muito provavelmente deve estar faltando alguma coisa para você desbloquear esses movimentos. Pode ser que você esteja travado nisso. Então, aqui a gente mostrou a base dos dois movimentos, o que a gente precisa para construir a possibilidade de começar a treinar a técnica. E aí, depois da outra aula, eu falei para vocês já como que a gente adquire esses limiares, né? Como é que a gente, na parte prática, adquire essas condições. E hoje eu quero falar para vocês aí como que a gente constrói a parte técnica desses movimentos, que a gente chama de padrão técnico. Antes da gente começar, eu só queria falar para vocês aí que estão assistindo ao vivo agora. Primeiro, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por vocês estarem aqui. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat, tem um chat aí no Zoom, vocês podem conversar por lá, que a Marcela aqui vai falar para mim as perguntas e tudo mais, e a gente vai respondendo à medida que vocês forem perguntando, beleza? E você que está em casa, que não está ao vivo, na verdade, né? Você não está agora aqui com a gente, está assistindo essa gravação depois, você pode perguntar também para mim no privado, que será um maior prazer em te responder, beleza? Vamos lá, então. Eu falei para vocês, lá na parte de condição física, que nós precisamos de três coisas, né, para a gente desenvolver qualquer movimento ginástico. A gente precisa aí de mobilidade, postura e ativação. Na mobilidade, para esses dois movimentos de pull-up e push-bar, a gente está falando basicamente do ombro e do quadril. Lembra? Então, eu mostrei para vocês que a gente precisa ter aquele limiar de mobilidade, passagem de bastão, né, passagem dos ombros com bastão. A gente precisa chegar em mais ou menos 90 centímetros. E isso vai ser muito aplicado aqui nas posturas da barra. Falei também sobre a mobilidade de conseguir tocar as mãos no chão, né, com a ponta dos dedos, para que a gente consiga fazer um bom push-by levando essa perna. E eu falei também sobre a mobilidade de extensão de quadril, que a gente vai usar durante a fase do barra. Então, vamos colocar isso aqui em prática? Quero mostrar para vocês primeiro como que a gente constrói o balanço simples, que é o balanço desses dois movimentos, né? E a partir desse balanço, como que a gente pega a técnica específica do pull-up e a técnica específica do touch-bar, reunindo tudo que a gente já viu até aqui. Então, vamos lá. Eu estou aqui com uma caixa, tá? Tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês podem reproduzir, tá? Tudo isso aqui é muito fácil de reproduzir em volta de vocês, tá? Vocês vão precisar aqui de uma caixa, de um banco, de uma barra em que, quando vocês estão em pé, está mais ou menos aqui na altura da testa, tá? A gente vai começar assim, para a gente entender as posturas. Depois a gente vai conseguir fazer uma barra um pouco mais alta. Bom, vamos falar primeiro do arco. O arco ele é um pouco mais, ele exige mais mobilidade, né? Ele é até um pouquinho mais dolorido, mas ele não é tão técnico assim. O rolo já é um pouco mais técnico. Ele não é tão dolorido assim, mas ele é um pouco mais técnico. Vamos lá então, para a mobilidade do arco. A gente vai precisar, ó. Estou com esse banco aqui exatamente embaixo da barra, tá bom? Eu não vou chegar meu pé para trás, eu vou manter ele aqui embaixo da barra, vou agachar. Toda vez que eu fizer uma postura de suspensão, isto é, eu estou pendurado numa barra, numa argola, numa corda, estou suspenso, eu vou deixar esse ombro relaxado. A gente chama isso de repulsão passiva. É quando a gente esconde as orelhas aqui, ó, a gente relaxa o ombro, deixa o corpo cair, a gente não força aqui para baixo, né? Se a gente faz isso durante esse movimento de pull-up, push-bar, a gente vai acabar dando tranco quando a gente for balançar. Né? Legal, assim, tá? Então, observe o seguinte, ó. Agachei e relaxei esse ombro, tá? O que eu quero agora? Eu quero abrir o arco. E aí, eu vou começar o arco por onde, ó? Pela rotação interna. Você que assistiu a aula preparatória, lembra que eu falei lá na passagem de bastão que para mim conseguir ter mais amplitude, eu rodo esse ombro e aperto a escápula lá atrás? É exatamente isso que eu vou fazer. Então, ó, rodei, apertei a escápula e vou começar a abrir o peito na frente. E aí, o que eu quero aqui? Eu falei isso para vocês também na aula preparatória. Eu não quero que o meu quadril esteja muito à frente do meu peito. Se isso acontecer, esse centro aqui vai se mexer mais à frente e atrás do que esse centro aqui, que é o peito. E o peito vai acabar ficando embaixo da barra. Eu não quero isso, tá? Então, ó, mais uma vez. Agachei, rodo, e aí eu abro o peito lá na frente. Eu vou tentar jogar esse meu quadril lá para trás, tá vendo? O que eu não quero é isso aqui, ó. Quadril à frente do peito. Isso acontece muito quando a gente não consegue
fazer esse giro de ombros. A gente não consegue abrir esse arco por aqui. E aí acaba jogando esse quadril muito para frente como uma compensação, tá? Alan, mas aí eu coloquei uma barra aqui na altura da minha testa e ficou muito difícil abrir o arco, não tem tanta mobilidade assim. Beleza, aqui era só para mostrar para vocês a postura que eu quero que vocês cheguem, tá? Mas o que a gente pode fazer? Pode pegar o banco aqui e colocar uma barra mais alta. Eu vou passar para essa aqui, ó. Essa barra aqui é um pouquinho mais alta. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, ó, me pendurei, vou agachar, fazer a mesma coisa, ó. Aliás, vou começar com os dois pés aqui, né? Já estou passando lá na frente. Agachei, rodei, e aí eu abro o arco lá na frente. Aqui vai ficar um pouco mais fácil porque eu tenho menos amplitude envolvida, tá? E aí observe uma coisa que é o seguinte: se eu fechar muito a pegada, fica muito difícil eu fazer essa rotação, tá? Aí eu vou ter que exigir mais da flexão. Vai ter pessoas que vocês vão ver, ou até vocês mesmos pode acontecer com vocês, que tem muita mobilidade de flexão, que não é muito comum, tá? Não precisar tanto dessa rotação. A torácica é muito aberta e tudo mais, mas não é tão comum. Então, o padrão mesmo, a gente vai abrir com essa pegada para ficar mais fácil de apreciar. Beleza? Se tiver dúvida, eu falo mais devagar, eu repito alguma informação, tá bom? Então, esse é o arco. Como é que a gente faz o rolo, então? Vou mostrar para vocês a postura no chão que a gente desenvolve, que é a postura básica da ginástica, que é a postura de arco, rolo no chão. Lembra? É um arco do quadril para baixo, é um rolo do quadril para cima. A gente vai colocar essa mesma postura aqui agora. Então, ó, agachei. Dessa vez eu quero fechar o peito. Ó. Fecho o peito, abro o quadril. É uma postura, então, de arco aqui do quadril para baixo e um rolo do quadril para cima. Se vocês virem, aqui em mim, ó, do quadril para cima está um rolo, tá vendo? Ó? Tem um peito fechado. E daqui para baixo tem um quadril aberto. A gente vai muito falar sobre isso em toda a ginástica. Peito fechado, quadril aberto. É assim que a gente se mantém estável e com equilíbrio. Então, quando a gente for fazer o balanço, eu quero que no arco a gente chegue naquela posição que eu mostrei para vocês e no rolo que eu chegue nessa posição. Muita gente está tentando fazer o balanço por aqui, ó, chutando. E aí é o que eu falei lá, ó, só o quadril ou a perna fica se mexendo no ar e o peito continua aqui embaixo, a gente não desloca. No final das contas, mesmo que a gente use muito quadril, mesmo que a gente chute muito e tudo mais, a gente vai acabar fazendo uma puxada de pull, por exemplo, na força. Isso serve muito para o nosso ato lá na frente. Mas vamos lá, isso é para outro intensivo, né? Então, o que eu quero que vocês façam depois disso, tá? Depois de a gente aprender essa pose aqui, ganhar essa postura aqui. Eu quero que a gente comece a ganhar resistência. Falei lá para vocês na preparatória também. Pose é uma coisa, postura é outra. Postura é ter resistência à pose, conseguir manter essa pose por muito tempo. Então, como é que a gente pode trabalhar isso? Olha só, vamos suspender de fato agora, tirando o pé da caixa do banco. Eu vou ficar lá suspenso de fato e vou empurrar esse banco lá para trás. Vai ficar assim, ó. Relaxei. Agora eu empurro o arco e abro esse peito. Olha lá o arco fica assim, ó. Estou empurrando a caixa lá para trás, girei meu ombro e aperto. Quando vocês testarem isso aí, vocês vão ver que quem segura esse movimento é lá atrás das escapas. Elas estão fazendo assim, ó, fechando e mantendo a posição. E eu preciso fazer isso com intenção, tá? Colocar a intenção em fechar essa escápula, ativar ela mesmo, para eu conseguir sustentar esse arco. É aqui que eu quero que vocês cheguem. Mais uma vez, ó. Pendurei, abri e fico. Ó, empurro a caixa, giro meu ombro, aperto a escápula. Esse é um arco. Beleza. E o rolo? Presta atenção. Se eu falei para vocês que no rolo eu tenho um peito fechado e um quadril aberto, olha o que o meu quadril faz, ó. Ele vai lá para frente. Se o meu quadril vai para frente, o pé está indo para trás. A gente fez isso no chão, na postura de arco e rolo. Se o meu pé está indo para trás e eu estou fazendo rolo, tem um banco aqui atrás, o meu pé afasta ou aproxima do banco? Ó, meu quadril vai para frente e o pé vai para trás. O banco está atrás de mim. Eu preciso, na verdade, estar empurrando esse banco também. E muita gente acha que porque a gente está fazendo rolo, eu tenho que colocar esse pé lá na frente, mas não. Esse pé vai ficar embaixo de mim. E aqui que está o grande segredo do balanço. Olha só, eu posso fechar o peito, eu devo fechar o peito é fechado. Mas se eu fechar o quadril também, aí eu vou sair da postura. Então eu preciso, ó, fechar o peito, abrir o quadril aberto, peito fechado. Isso é uma postura de rolo. É o que a gente chama de arco rolo. Meu pé continua empurrando atrás, mas o meu peito é fechado. E aí, quando vocês testarem, vocês vão ver que no início é um pouco contraintuitivo, né? Porque quando a gente fecha aqui, a gente quer fechar aqui também.
Quando a gente abre aqui, a gente quer abrir aqui também. Só que no rolo tem essa característica. Eu fecho aqui e abro aqui. Um tá para cá, o outro tá para cá. E a gente precisa treinar bastante isso, ganhar muita resistência, para quando a gente for fazer o balanço, a gente aplicar isso aqui exatamente no balanço. Beleza? Vamos fazer isso com o movimento agora? Vai ficar mais perceptível ainda, ó. Vou fazer o arco primeiro, só o arco, ó. Abro e relaxo. Abro e relaxo. Esse é o arco. Agora vamos fazer o rolo. O que a gente vai tentar? Manter esse contato mais próximo possível do pé com a caixa, ou com o banco, mas ainda assim mexer o peito. Então vocês vão perceber que, na verdade, a diferença do arco para o rolo é só isso aqui, ó. Arco está aberto, peito está fechado. Arco, peito aberto, rolo, peito está fechado. A diferença é só aqui, mas aqui na perna continua a mesma coisa. Olha só. Ó, empurrei, abro o quadril, peito fechado. E volto. Peito fechado. E volta. Isso aqui é um rolo. Rolo, relaxa. Rolo, relaxa. Olha o arco, ó. O arco eu abri, o rolo eu fechei. Tá vendo? É bem curtinho mesmo o movimento. Porque aqui a gente está fazendo na força. Quando a gente vai fazer com balanço mesmo, com fluidez, aí dá aquela amplitude toda. Mas eu preciso aprender essa base aqui primeiro, tá? Então essas são as formas, essa progressão é uma forma da gente desenvolver o arco e o rolo strict, uma forma na força, né? E aos pouquinhos a gente vai colocando fluidez nele. Agora, para a gente começar a aparecer com balanço, eu vou fazer um arco, relaxo, vou pro rolo. Faço um arco, relaxo, vou pro rolo. Olha só. Arco, relaxei, vou pro rolo. De novo. Arco, relaxei, vou pro rolo. E aí eu posso começar a fazer isso com o movimento. Ó. Arco, rolo. Arco, rolo. Mas sempre mantendo esse contato com o banco aqui atrás, para eu ter essa referência de manter esse quadril aberto. Conseguiu dominar isso? Agora vamos começar a fazer o balanço. Aí agora a gente vai tirar o banco. Eu quero que vocês levem atenção para o seguinte. Primeiro, essa barra que eu vou fazer para o upper bar não pode ser uma barra em que, pendurado, eu encoste o pé no chão. Pode ser. Se eu fizer isso, eu vou começar a me puxar ou dobrar o joelho para evitar o pé raspar no chão e vai atrapalhar minha postura. Então, pendurado, tem que inclusive ficar na ponta do pé sem encostar o pé no chão. Beleza? Pessoal, dúvidas me perguntam, tá? Vamos passar para a parte da fluidez do balanço, tá bom? Ó, então me pendurei numa barra que eu tenho que saltar para cima mesmo, tá? Braço completamente esticado, ombro pro lado da orelha. Vou começar devagarzinho, primeiro um pouco street, arco, rolo. Olha só. Ó, meu pé não encosta no chão e vem, ó, rolo, arco, rolo. Olha onde meu pé fica, ó. Eu tento sempre deixar esse pé embaixo de mim, apesar de eu estar mexendo no meu peito. O meu peito vai à frente e atrás. O meu pé continua embaixo de mim. Aos poucos, eu vou pensar aqui no arco, eu vou bater forte, no rolo eu vou voltar devagar. Bato forte, volto devagar. E aí vocês vão entender que tem uma cadência. O arco é muito rápido, o rolo é um pouco mais devagar. Olha só. Ó, bate, volta, bate, volta, bate, volta. E aí, não, mas seu pé está passando na frente da barra, então está embaixo de você. Ele vai ficar à frente da barra. Só que é diferente eu fazer isso com o peito fechado ou com o quadril tá, com eu fazer isso aqui, ó. Isso aqui eu não quero. Meu quadril pode ficar aberto. Aliás, meu pé pode ficar à frente, mas meu quadril tem que ficar aberto. E aí, vou compensar pelo peito fechado. Mas, ó, abro, fecho. Diferente de fazer isso aqui, ó. Certo? Isso aqui que eu não quero. Mais uma vez para vocês falando, só. Certo? O que eu vou pensar aqui no ombro? Quando eu vou fazer o arco, eu vou girar esse ombro para abrir, ó. Giro para abrir, volto para fechar. Giro para abrir, volto para fechar. Quanto mais consciência eu colocar nessa escapa, mais amplitude eu vou ter. E aí, se eu consigo jogar meu peito lá à frente, meu peito aqui atrás, eu começo a ficar mais próximo da barra para me puxar. E aí vai fazer sentido eu usar o quadril tanto para puxar para o puck, quanto para chutar para puxar. Em vez de eu ficar aqui embaixo da barra, só as minhas pernas se mexerem e depois eu tenho que puxar para cima, na força mesmo. Ou eu tenho que chutar saindo daqui, na força, certo? Então a ideia é que eu me desloque para mim virar quase que uma remada, abro, desloco, vira quase uma remada, ou vou lá atrás com o meu pé aproximar da barra e volto, sem depender de fazer pull down. Essa é a ideia do Toshibá, por exemplo. Beleza. Entendemos como é que a gente
forma o balanço, agora vamos pensar o seguinte. A gente já desenvolveu mobilidade suficiente, já entendemos a postura, já temos aqueles 4 movimentos fundamentais. Lembra da ativação? Strict pull-up, espaldar, barra, L-sit e o glúteo. São os 4 movimentos fundamentais que a gente aprendeu que tem que ter aqueles limiares, né? Se a gente já tem strict na força, tem espaldar na força, tem o glúteo, tem o L-sit, a gente já aprendeu o balanço, agora a gente precisa juntar. No pull-up, a gente vai juntar o balanço com o strict pull-up. No Toshibara, a gente vai juntar o balanço com o espaldar, que é chutar, né? Os dois têm um glúteo também, que é essa fase aqui de abrir, né, obviamente. Então, a gente vai juntar o que a gente já tem de repertório e vai formar um movimento. No Toshibar, vou começar por ele, é muito mais fácil, por quê? Eu tenho basicamente que abrir, fechar e chutar. Não existe nada além disso. Então, basicamente, eu faço o balanço e chuto. No pull-up, a gente tem uma coisinha a mais, mas vamos começar pelo Toshibar. Aonde geralmente a gente erra aqui no Toshibar? Primeiro, é um erro estrutural, faltar mobilidade, faltar postura e faltar ativação vai fazer você travar. Então, esse é o primeiro erro, já falei isso na aula preparatória, você já entendeu. Agora, um erro mecânico é achar que a gente tem que, de qualquer jeito, encostar o pé na barra, independente se o balanço está na cadência certa ou não. E aí, muita gente foca primeiro em encostar o pé, mas esquece que a descida tem que ser muito rápida. Quanto mais eu subo o pé, mais rápido tem que ser descido. Então, se eu subo 90 graus, uma velocidade que é suficiente, se eu chuto lá os 180, tem que descer mais rápido. Se a gente desconsiderar isso, a gente vai acabar perdendo o balanço. Então, é por isso que eu sempre falo para vocês que a gente começa a fazer o movimento chutando um pouquinho. Por mais que você já tenha preparação física para encostar o pé lá, para a gente não perder o balanço e entender a cadência. Então, ó, vocês vão começar assim. Enquanto eu conseguir chutar, eu preciso desse rápido. Então, ó, arco, chuto, volta, chuto, volta, chuto. E aí, quanto mais eu chutar alto, ó, mais rápido eu tenho que voltar. Quanto mais alto, mais rápido eu tenho que voltar. E aí percebe que o meu ombro aqui no padrão técnico não vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, minha orelha não vai afastar do meu braço. Ele vai manter aqui o mais próximo possível. Porque quem está elevando é minha perna. E não a barra que está tentando descer, como a gente pensa no pull-down. Que não está errado, é só uma variação técnica, tá? Mas no padrão técnico a gente precisa disso. Então vocês vão pensar em chutar curtinho primeiro e tentar ganhar essa amplitude. O balanço é o mais importante. Aos poucos, vai aumentando esse chute. Aos poucos, como? Pode ser que em uma sessão você já entenda e consiga conectar a cadência e fazer a repetição completa, mas normalmente, quando a gente está desenvolvendo a padrão técnico, a gente precisa de alguns dias treinando 90 graus, depois alguns dias treinando 45, depois 135, até chegar no 180. Então, não vai com pressa aqui. Que é melhor, por exemplo, no workout, a gente está desenvolvendo o Toshibara. É melhor que a gente faça ele no nível scale aqui, né, chutando um pouco mais baixo, mas não perder a cadência do movimento, que ficar tentando bater, aí faz uma repetição, a segunda a gente tem que fazer mais um balanço para fazer uma outra repetição, ou então ficar descendo da barra, porque isso vai gerar vício em você. Então, é isso. Vai treinando, subir aos pouquinhos. Não tenta colocar pressa nisso aqui agora, beleza? Mas o Toshibara é muito simples. Basicamente, entendeu esse balanço, ganhou a condição física por trás, junta os dois, o Toshibara vai sair, beleza? Dúvidas no Toshibara? Pergunta aí, tá bom? Agora, o pull-up, a gente tem uma coisinha a mais, que é o que a gente chama de hip wave. A gente precisa desenvolver uma onda de quadril. E isso vai ser transferido para outros movimentos importantes também, como o barman swap, o ringman swap, o keeping handstand push-up, tá? Que é a capacidade de a gente abrir esse quadril invertendo com o pé. Vamos entender isso no chão primeiro, depois a gente vai levar isso para a barra. Olha só, vou deitar aqui, ó. Provavelmente vocês já fizeram isso algumas vezes em aulas técnicas, tá? Mas vou só recapitular aqui com vocês para ficar a gente passar um pente fino nisso. No pull-up, a gente vai chutar um pouco baixo. Não tem um chute muito alto, igual muita gente tenta fazer. Então a gente usa a referência do próprio joelho aqui para a gente saber a altura que a gente chuta. Essa perna vai ficar na altura desse joelho e aí já vai acontecer a inversão. Então, ó, vamos fazer devagar primeiro. Quem começa o movimento é a perna elevando, depois a gente vai começar a subir o quadril e descer o pé. É isso que a gente chama de inversão. Porque o pé está alto, o quadril está baixo. A gente inverte, o quadril sobe e desce. Beleza. Então, no final da repetição, eu quero isso aqui, né? Ó, a gente está em arco, o pé está embaixo, o quadril está alto. Aos poucos, a gente vai ganhando velocidade. Isso aqui, ó. Começa daqui e amplitude. Ó, começa daqui e amplitude. E aí,
O que eu quero para o pull-up mesmo é, bateu aqui e já volta. Lá no pull-up nem aqui, a gente não vai ficar parando e fazendo. Então, o que eu quero que vocês cheguem é, chutei, volta, ó, chutei, volta. Então, é como se fosse um chicote. Eu tenho esse limite aqui e volta. Beleza. Entende isso aqui muito fácil. Faz com a perna também, treina isso bastante. Conseguiu ganhar cadência nisso aqui? Tá certo? Não está acontecendo de subir o quadril antes do pé, ou começando a subir o quadril aqui e depois o pé, que não pode acontecer. Então, beleza, vamos passar para o próximo nível. A gente vai começar com as duas pernas. Vai ficar um pouquinho mais difícil. A gente vai subir a mais ou menos 45 graus e começar a usar o quadril. Primeiro chutando com o pé pisando no chão, ó. O quadril sobe. Então, enquanto meu pé desce, meu quadril marca subindo. Não espera o pé encostar no chão para o quadril subir. Tipo assim, ó. Não faz isso, tá? Então, ó, chutou e ó, o quadril sobe, o pé desce. Deu certo? Agora a gente vai terminar com a perna esticada, o mais esticada possível. Chutou mais ou menos 45 graus. No ar, o quadril vai subir e o pé vai descer. Vai ficar assim, ó. Termina no ar. De novo, ó. E termina no ar. Beleza. Aqui a gente chama de hip wave, é a onda de quadril. Como é que a gente conecta isso com o stick pull-up? Qual que é o time? Chutei, o quadril começou a sair do chão e meu pé está indo para a direção do chão, vou começar a puxar. Esse exato time. Eu levo uma onda corporal lá do pé, começa um chute, levo para o quadril e o quadril joga essa energia para o meu braço. É como se fosse um battle rope, sabe? Aquelas fotos que a gente bate, assim, que ela faz ondinha. Exatamente aquilo. A gente começa a energia aqui e ela vai jogando uma onda até lá na frente. Então vai ficar assim, ó. Começa o braço esticado, simulando que eu estou pendurado na barra. Vou fazer o hip wave. Enquanto ele está acontecendo, eu vou puxar esse braço. Como se fosse uma puxada de up. Vai ficar assim, então, ó. Viu que quando o meu quadril sai, eu puxo. De novo, ó. Legal. Vamos treinar bastante isso para entender. Tá indo certinho. Entendeu? Agora a gente está lá. Vamos fazer exatamente a mesma coisa. Olha só. Como é que a gente começa aqui? Vamos primeiro para uma barra que não encosta na minha testa, tá? Acima da minha testa para ficar um pouco mais fácil. Vou pisar um pé no banco, na caixa. Esse outro pé vai ficar de fora. Vamos fazer por etapas, por fases. A gente vai começar com arco, para no arco. Depois a gente vem no rolo, para no rolo. Chuta, parou. Vamos só até aqui, olha só. Arco, parei. Rolo, parei. Chutei. Essas são as primeiras fases. Regrinha para vocês, nunca esquecer. Na barra fixa, se eu estou à frente, posição de arco. Se eu estou atrás, posição de rolo. Sempre assim. Estou indo para frente, arco. Estou indo para trás, rolo. Vai fazer sentido para vocês como é que a gente vai fazer a puxada. Olha só. Mais uma vez, então. Estou indo para frente, arco. Estou indo para trás, rolo. Observa que essa perna vai ditar o que essa vai fazer. Por quê? Se essa perna ficou atrás de mim, ó, essa aqui, atrás também. Se essa perna esquerda ficou à frente, essa aqui fica. Então, nada de fazer isso aqui, ó. Certo? Essa aqui vai seguir essa. A minha direita segue a esquerda. Então, ó, abri, ficou lá atrás, essa perna vem aqui atrás. Ficou aqui à frente, minha perna ficou aqui à frente. Pronto. Depois do rolo tem um chute. Por que é um chute? É o que a gente fez no chão. A gente chuta, ou seja, a gente fecha para abrir. A gente chuta para inverter. Essa é a ideia. Então, o que vocês vão fazer aqui agora? Depois que eu chutei, né, então fiz um arco, rolo, chutei. Fechei minha articulação. Agora eu vou abrir rápido e vamos puxar. Vai ficar assim, ó. Por que que eu termino com o corpo aberto? Se eu estou indo para frente, arco. Se eu estou indo para trás, é rolo. Quando eu vou puxar, eu estou indo para onde? Para frente. Então não faz sentido, na hora que eu me puxar, eu dobrar o joelho, subir o pé, ficar em rolo, porque eu estou indo para frente. É uma posição de arco. É por isso que, no padrão técnico, a gente finaliza o movimento assim, ó. Pé embaixo de mim. Eu estou com o corpo todo aberto, porque eu estou indo para o arco. Não estou indo para o rolo. Certo? Então, isso precisa estar muito enraizado na cabeça de vocês na hora de fazer o movimento mesmo sem o banco, tá? A gente vai treinar aqui no banco para isso. Por isso que a gente transfere de lá para cá. Aqui é a mesma coisa, então. Chutei, inverto, meu quadril foi para frente, meu pé foi para trás. Aí eu faço a puxada exatamente como a gente fez ali. Quando eu finalizar, olha como o meu pé está embaixo de mim.
Então, ó, mais uma vez. Vamos treinar isso bastante, tá? Ó, abriu, chutei, puxei. De novo. Abriu, chutei, puxei. Vem embaixo de mim. Uma repetição só, primeiro, tá? Bom, agora, vamos tentar não parar. O que a gente vai pensar? Quando eu puxar, estou com o pé embaixo de mim, cotovelo para baixo, fui para frente, né? Puxei para frente. Agora eu preciso conectar outra repetição. Muita gente fala para a gente empurrar a barra. De fato, a gente tem que empurrar. Só que, quando eu vou empurrar, eu estou indo para onde? Para trás. O formato do corpo, então, é rolo. Se eu vou para frente, é arco. Se eu vou para trás, é rolo. Então, não faz sentido eu fazer isso aqui, ó. Muita gente faz. Abrir o peito para descer. Por quê? Além de estar errado nessa regra que eu falei com vocês, eu vou dar trampo no ombro. Porque se eu voltar aqui, querer descer com o peito aberto, ó, vou dar trampo. Então, a ideia é que eu arredonde a posição, ó. Toda vez que eu voltar, eu tenho que fazer um rolo. Então, abri, chutei, remei, puxei, né? Volto para o rolo, ó. Rolo o peito fechado e faço outra repetição. Ó, sempre assim. E aí, esse pé vai seguir esse. Se eu fui para frente, o pé foi para trás, vou seguir esse. Se eu fui para trás, o pé foi para frente, vou seguir esse. Continua do mesmo jeito. Observe se você estiver escutando, ó. Ó, certo? Então, sempre que eu voltar, ó, rolo, pé para frente. Isso vai garantir que eu consigo fazer outro balanço para me conectar. Legal? Fez sentido? Se tiver, também me fala que eu vou responder para vocês. Agora, como é que eu faço para sair daqui e levar de fato no pull-up? Vou precisar de uma barra um pouco maior. Que faça eu precisar sair do banco, tá? Então, vou para esse barra que está do lado aqui, ó. Quando eu for me puxar, eu vou tirar esse pé do banco e vou juntar os dois lá no ar. E é muito importante que eu faça e pare no hold, para você fixar isso na sua cabeça, que a finalização é um arco com o pé embaixo de mim. Então vai ficar assim, ó. Mesmo padrão, mesmas fases, tá? Ó. Abri, chutei, puxei. Fi, e desce. De novo, ó. Abri, volto, chutei, puxei. E desce. Observe que esse pé sim vai ficar embaixo de você. Essa é a regra. Conseguiu fazer isso aqui? Agora vamos conectar, ó. Mesma coisa, eu desço pro rolo, tá? Ó, abri, chutei, puxei, rolo. Abri, chutei, puxei, rolo. E assim vai, ó. Observe que lá no ar eu sempre vou buscar esse pé, encontrar com esse. Sempre juntando para a gente ficar com o pé embaixo, beleza? Bom, consegui dominar aqui? Pensa o seguinte, se a gente está treinando padrão técnico, vocês já fazem street pull-up, vocês já têm glúteo, vocês já aprenderam o balanço. A gente está aprendendo a conectar. Aprendeu como é que o quadril faz, a gente progrediu, agora a gente já está pronto para fazer uma repetição simbólica. Porque você já tem força e já tem o que precisa. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Do mesmo jeito, a gente vai saltar embaixo a barra, porque é com balanço simples. A gente vai saltar com o rolo, vai para o arco, chuta, puxa e segura. Uma repetição só. Vai ficar assim, ó. Embaixo de mim e Deus. Viu que o meu esforço é para fazer isso com o quadril? Naturalmente, quando eu faço isso com o quadril, meu corpo vai à frente. Essa é a ideia do hip wave. Porque se eu não faço o hip wave, se eu deixo só minha perna aqui, vou ter que puxar na força. Vou ter que depender de um arco muito potente, não vou sair de baixo da barra e vou puxar na força. O quadril serve para me conectar e fazer essa puxada. Mais uma vez, ó. E desço. Beleza. Consegui fazer uma assim, agora eu vou conectar. Como é que eu conecto? Lá em cima. Eu começo a descer, vou para o formato de rolo, pé foi para frente. Abro o arco e vou de novo. Chuto, joelho e volta. Vou fazer duas, ó. E assim vai. Bom, aqui, depois que eu aprendo a conectar, faço duas, três repetições, agora é hora da gente ganhar performance, né? Eu falei para vocês lá nas aulas preparatórias, e para o pull-up, pensando só em pull-up, em Toshibara, a gente bastava fazer homens 5 repetições de strict pull-up, mulheres 3 repetições de strict pull-up. Para Toshibara, homens 5 espaldar, mulheres 3 espaldar. Mas pensando numa ginástica geral, e pensando que eu quero ganhar performance, pensando que lá na frente eu quero fazer um ring swap, um bar swap, handstand walk, o legal é a gente chegar nos limiares oficiais, que são 10 repetições homem,
7 repetições por média, tá? Isso vai fazer vocês, primeiro, garantir que já tem força para treinar os movimentos lá à frente. E segundo, ganhar volume de repetição aqui. Para a gente conseguir fazer 20, 30 repetições de keeping pull-up e push-bar sem quebrar. Um workout, cansado. Essa é a ideia, tá? E como que a gente ganha esse volume? Aí existe todo um trabalho, uma organização para a gente trabalhar a condição e ganhar todos aqueles lineares, ganhar aquele volume de repetições de ativação. Depois, ir para o padrão técnico, conectar aqui e fazer isso conectando com a ativação, como eu fiz aqui com vocês, mas um trabalho mais organizado. E tudo isso é que vai fazer vocês, de fato, conquistarem os dois movimentos para fazer no workout, que é o que a gente quer. Imagino que vocês não querem fazer só uma repetição, e é isso. Vocês não querem aprender uma, vocês querem ganhar em postura e fazer várias repetições no workout, competir, enfim. É isso que vocês querem, provavelmente. Então, para a gente juntar, unir tudo isso, não tem como. Os limiares da condição física precisam estar em dia e a gente precisa saber como conectar isso com performance. Beleza? Dúvidas sobre esses dois movimentos? Tem alguma pergunta? Não? Ó, lembrando, você que está assistindo essa aula aí, não está ao vivo com a gente, está na aula gravada, está assistindo aqui no momento, pode tirar suas dúvidas e mandando uma mensagem, tá? Será um prazer em te responder. Se você não assistiu a aula preparatória, que eu estou citando ela aqui o tempo todo, as duas, né? Assista e assiste de novo aqui essa gravação, tá? Para fazer sentido para você entender do que eu estou falando. Porque às vezes você está assistindo só essa aula ao vivo e não assistiu as aulas preparatórias. Aí vai faltar algumas informações. Mas, ó, a ideia aqui então é o seguinte, porque esses dois movimentos são muito simples, né? Depois que a gente tem a condição física. A ideia é ganhar tudo aqui que a gente tem, que é como se fosse um iceberg, ganhar a ponta do iceberg, que é esse padrão técnico aqui, é a parte mais fácil, o que está ali submerso, que a gente não está vendo, que é aquele trabalho todo, é o que faz diferença, né? E depois que vocês têm essa condição aqui, fica muito fácil, tá? Agora, pensem no seguinte, mostrei aqui para vocês, espero que tenha clareado aí essa parte técnica, tenha ficado de uma forma prática para vocês, se vocês conseguirem replicar aí. De fato, assista isso aqui várias vezes, tá? Essa aula vai ficar para vocês, então aproveita, assiste, treina no seu box, pergunta para mim, pode entrar em contato comigo aí, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Agora, se vocês, de fato, quiserem fazer essa organização toda, e vocês querem desbloquear esses dois movimentos e chegar no workout e fazer 30 repetições, é o seguinte, nós temos uma possibilidade de você continuar treinando comigo, tá? A gente tem uma consultoria online em que a gente desenvolve tudo isso. Uma consultoria online e individual, onde eu consigo treinar você, testar para saber o que você já tem de fato daquela fase de condicionamento físico, de condição física que eu mostrei para vocês, fazer o teste de mobilidade, de ativação, de postura, ver o que você já tem de fato. E a partir do que você tem, eu consigo montar um treino para você individual para que a gente consiga evoluir juntos, tá? Então, basicamente, eu entendendo tudo que você já tem, tudo que você falta, eu montar um treino para você, te seguir, te acompanhar, né? Os seus vídeos, fazendo análise dos seus vídeos, vendo sua parte técnica, o que está faltando, postura, que geralmente a gente erra muito na postura nos treinos, tá? Te acompanhar assim de perto, de fato, e você desbloquear esses dois movimentos comigo, não só o corpo do Chubá, como qualquer outro movimento que você queira na ginástica. A gente tem essa consultoria online já tem um tempo, a gente tem vagas limitadas para essa consultoria, tá? A gente não consegue atender muita gente justamente porque é um trabalho bem individual, e eu gosto de dar muita atenção nesse sentido, tá? E a gente está abrindo aqui a possibilidade para vocês fazerem essa consultoria, para quem está assistindo essa aula aqui, para quem está participando do intensivo, tá? A gente vai abrir algumas vagas. A consultoria tem um valor de R$ 150 por mês. Se você quiser, de fato, desbloquear esses dois movimentos esse ano ainda e se preparar para movimentos mais complexos, como barn swap, wing swap, handstand walk, pullover, enfim, qualquer movimento que você queira à frente também, esses dois movimentos são a base. A gente precisa deles para a gente desenvolver os outros, tá? Então, se você quiser continuar treinando comigo, evoluir de verdade mesmo, é só você entrar na nossa consultoria. Como que faz para você entrar? Tá? Basicamente é o seguinte, ao acabar essa aula aqui, você vai mandar uma mensagem no meu privado, vai falar, Alan, eu quero entrar na sua consultoria, eu quero saber mais informações, tá bom? Eu vou fazer um diagnóstico com você, entender o que você já tem, esses testes todos que eu te falei, e a partir disso eu vou montar um treino para você que vai vir pelo nosso aplicativo, com tudo explicado, com videoaulas, com vídeos explicativos, tudo que você tem que fazer, e você vai treinando no seu box. Alan, mas eu não tenho tempo para treinar esse, eu já treino no meu box, eu já custo treinar lá no meu treino e tudo mais. Não tem problema, a gente adequa a sua unidade. Para cada caso é um caso. Por isso que é uma consultoria individual. Aonde?
eu vou entender quanto tempo você tem para treinar por dia e por semana, quais são as suas demandas oficiais mesmo, reais mesmo, e aí eu vou, a partir disso, adequar a sua realidade. Beleza? O que que é? Tá. Bom, para você então participar, é só acabando essa aula aqui, você vai entrar em contato comigo e falar assim, Alan, quero entrar para sua consultoria. Beleza? Pessoal, no mais, eu agradeço demais vocês terem participado, espero que vocês tenham entendido de fato tudo que eu quis trazer aqui para vocês. Não deixem de treinar essa condição física que eu mostrei para vocês nas aulas preparatórias. Só com aquilo que eu mostrei para vocês, vocês já conseguem fazer muita coisa, mas eu tenho certeza que nós juntos podemos ir muito mais longe e a gente consegue desbloquear esses dois movimentos muito mais rápido. Beleza? Então, ó, beijo para vocês, muito obrigado por vocês terem participado. Espero encontrar vocês em próximos intensivos, que eu quero fazer de outros movimentos também, beleza? Se ficar qualquer dúvida, pode me chamar no privado aí, que eu tiro essas dúvidas de vocês, beleza? Muito obrigado e até a próxima.